Boa noite, Fael. Eu me chamo Antônio. Bem, eu tenho um relato surreal e resolvi trazer para o canal. Eu peço que todos prestem atenção do início ao fim para melhor esclarecimento. Eu sou do povoado de Matas, próximo a Santa Filomena, no estado do Piauí. Tenho 34 anos e aos 13 anos eu me lembro que o povoado era frequentemente atacado por uma fera que todos diziam ser um lobisomem. Era comum a criatura atacar as criações dos moradores nas noites de lua cheia, de quinta para sexta. A descrição era que a criatura tinha pelos negros, andava encurvada, os seus pés pareciam patas enormes de cachorro e os braços eram maiores que as pernas. A sua cabeça era como a de um cão, porém com traços que lembravam um rapaz. Eu era um adolescente doente na época. Os médicos não sabiam o que eu tinha, mas pelo pouco que me lembro, eu tinha alguns surtos psicóticos e a suspeita médica era que eu sofria de esquizofrenia. Bem, os meninos do povoado me contavam sobre o tal lobisomem e uns diziam até terem visto a criatura. O ano era 2002 e eu já era um rapaz de 13 anos e não acreditava nessas bobagens de lobisomem, até porque essa tal fera nunca atacou a minha casa. Mas metade do povoado jurava que foram atacados, mas a fera era muito ágil, tornando assim impossível acertá-la com arma de fogo. Mas o seu Tomé, um fazendeiro, ele e os seus capatazes armaram uma emboscada. Eles passaram veneno no pelo de um bezerro e o soltou pelo pasto à noite. O lobisomem apareceu e atacou o bezerro, mas a fera logo se entonteou e o seu Tomé e os seus homens meteram bala. E apesar de acertarem 3 tiros no lobisomem, a fera ainda conseguiu fugir. Naquele dia, antes de saber dessa notícia, eu me lembro de acordar acamado, sob os cuidados da minha mãe, e ela dizia que eu havia me ferido em uma das minhas crises psicóticas. E eu estava tão fraco que eu achava que iria morrer. Eu não entendi o porquê a minha mãe não me levava para o hospital. E eu ouvi o meu pai dizer que ele iria atrás de uma pessoa no vilarejo vizinho e essa pessoa poderia me ajudar. No início da noite, o meu pai chegou com uma senhora. A senhora dizia ser índia e durante o trajeto, o meu pai já havia esclarecido os fatos para ela. Ela preparou algumas ervas, passou em meus ferimentos e disse que a minha mãe tinha que me contar toda a verdade, pois assim seria mais fácil encararmos o problema. Então a minha mãe me disse que ela não era minha mãe biológica, que eu fui abandonado por uma família de uma aldeia local, pois para uma tribo indígena abandonar uma criança é porque tem coisa séria no meio. E no meu caso não foi diferente, pois eu era um lobisomem, o mesmo lobisomem que atacava o povoado. Mas graças a Deus, ninguém sabia que era eu, e que aqueles machucados foram 3 tiros que eu havia tomado após atacar uma fazenda. Fiquei muito triste com a notícia, mas a índia que estava ali, ela disse que afastaria a maldição lupina de mim. Ela fez algumas escritas no meu corpo com tinta preta e disse que selaria o espírito do lobisomem e eu ficaria livre da maldição. Então, no dia seguinte, que era sábado,
os meus pais deveriam me levar até a Pedra Furada, na Serra da Capivara, e quando a lua se alinhasse com o buraco da pedra, o espírito da besta seria tragado de dentro de mim. A minha mãe questionou que eu estava ferido, mas a Índia disse para não se preocupar, que ela iria junto, e que o meu corpo não era comum como o das outras pessoas, pois se fosse, eu já estaria morto no momento em que levei os 3 tiros. A Serra da Capivara não ficava tão longe, e no dia seguinte partimos para lá na caminhonete do meu pai. Quando chegamos, a velha, ela fez alguns preparativos e ficamos lá durante algumas horas. E quando a lua se aproximou do buraco da Pedra Furada, a Índia começou a fazer algumas orações, e eu me lembro de ter passado mal e perdido os sentidos. Então, o que contarei aqui a seguir foi me relatado pela minha mãe. Em certo momento, antes da lua se alinhar com o buraco da Pedra Furada, eu entrei em transe e me transformei na criatura. Ataquei todos por lá. A Índia conseguiu me repelir dos ataques com um líquido que ela jogava em mim. Aquilo me queimava e me mantinha afastado dela e dos meus pais. Mas assim que o líquido acabou, eu olhei nos olhos dela com uma cara de espanto. Em tupi, ela disse um palavrão, algo como ferrou. Eu parti para cima da Índia e em pouco tempo eu dei cabo na velha. O meu pai estava segurando uma arma e a minha mãe implorava para ele não atirar. Eu ia para cima dos meus pais, porém, logo a lua se alinhou. Eu senti o meu corpo pesado e o buraco da Pedra Furada se tornou completamente negro. Uma força me arrastou lá para dentro. Então eu não resisti e fui tragado na forma lupina para dentro do buraco da Pedra Furada. Minha mãe me encontrou do outro lado da pedra, porém eu estava totalmente nu e desacordado na forma humana. Bem, voltamos para casa. O tempo passou e eu nunca mais me transformei. Tive uma vida normal e quando me formei, eu fui fazer pesquisas por conta própria nos sítios arqueológicos da Pedra Furada. Trabalhei como voluntário de alguns arqueólogos naquela região e, de fato, nós encontrávamos diversas ferramentas primitivas, datadas até de 40 mil anos. Na toca do Caldeirão dos Rodrigues foram encontrados vestígios de fogueiras que datam 18 mil anos. E já no circuito do Sítio do Meio, foi encontrado durante as escavações uma machadinha de pedra polida que data de 9.200 anos e uma cerâmica que data 8.960 anos. Isso é muito tempo comparado com a primeira civilização da história, conhecida como Suméria, um povo que se estabeleceu na região do Iraque há cerca de 5.000 anos. Bem, mesmo não me transformando mais em fera, aquela coisa me perseguia nos sonhos. Era como se não tivéssemos resolvido ainda aquela questão. Eu tinha pesadelos horríveis com aquela criatura. Às vezes, sonhava que aquilo me possuía e eu voltava a me transformar. Mas graças a Deus, eram apenas sonhos. Porém, eles se tornaram frequentes. Quando meu pai faleceu, eu encontrei em suas coisas um punhal de prata com as iniciais do meu nome. A minha mãe, que sempre foi a número 1 de esconder segredos de mim, com muito custo, ela disse que o meu pai havia mandado forjar aquele punhal para me deter
caso as coisas saíssem do controle. Eu fico feliz dele nunca ter precisado usar. Eu guardei aquele punhal por alguns anos, até que em uma escavação encontramos um punhal muito parecido, mas não era nada arcaico. Porém, algo não batia, pois na datação de carbono ele era datado de 50 anos atrás. Porém, o ano de fabricação estava escrito no punhal de prata, que era 1999. Outra coisa que não se encaixava nessa história era que o punhal tinha as iniciais do meu nome. Bem, aí já era coincidência demais. Aquele era o meu punhal, mas como ele foi parar ali? E por que ele estava datado de 50 anos atrás? Eu fui até onde eu havia guardado o punhal, e o próprio não estava lá. Bem, uma certa noite, eu senti uma enorme dor na coxa direita. Passei a mão e estava escorrendo sangue. Havia uma perfuração na minha perna, do nada, sem explicação alguma. Um amigo me levou até o hospital e naquela noite eu tomei 9 pontos na perna. Uma semana após esse ocorrido, eu senti uma enorme necessidade de ir até a Pedra Furada, na Serra da Capivara, e assim eu fiz. Cheguei lá e fiquei de longe observando a pedra, e era como se ela me atraísse. Era lua cheia, e a pedra estava visível mesmo na distância que eu estava. Eu saí para fora do carro e fiquei ali apoiado no carro, apenas observando a pedra. E foi quando uma luz azul, como se fosse uma energia magnética, ela brilhou no buraco da pedra. Eu perdi o controle do meu corpo e logo desmaiei. Quando acordei, eu estava em um lugar que eu não conhecia. O céu era avermelhado, uma densa neblina pairava sobre o local e a floresta parecia não possuir vida. Era somente um pântano com árvores que não tinha folhas. O lugar em si fedia muito. Eu me lembro de ter ficado perdido ali por algumas horas. Eu não sei ao certo. Mas uma coisa que eu reparei foi que eu estava com um punhal de prata na bainha da minha cintura. Eu andei por horas até que consegui sair da floresta e cheguei em uma vila. As casas eram de barro e tudo estava escuro, mas pelos lampiões que as pessoas tinham em casa, dava para ver o vulto de algumas pessoas. Eu encontrei uma senhora esquisita. Ela tinha os olhos negros, os cabelos brancos e desgrenhados. A sua roupa estava totalmente suja e ela usava um longo vestido. Ela pediu que eu a acompanhasse, que ela iria me mostrar a saída dali. Porém, ela me levou para um local que parecia mais uma igreja, e ali dentro havia alguns homens, todos com roupas de época. Eles eram extremamente grosseiros. A velha gritou que mais um intruso apareceu por ali e que eu seria o sacrifício daquela noite. Os homens me golpearam e quando acordei, eu estava próximo à Pedra Furada. Estava amarrado e um daqueles homens estava com o meu punhal. Era como se eu estivesse do outro lado da pedra. Eu não sei explicar. Mas um dos homens disse que eu seria o sacrifício para a grande lua vermelha, assim que ela se alinhasse com o buraco da pedra. E quando ele levantou o punhal, eu já havia soltado as mãos das amarras, então joguei terra nos olhos dele. E antes de fugir, ele conseguiu cravar o punhal na minha coxa direita. Então eu caí
Os outros vieram me segurar, mas logo eu pude ver garras perfurando a barriga de um deles. Ele gemeu e caiu no chão duro igual pedra. Então os outros voltaram a atenção para alguma outra presença que estava ali. Eles começaram a serem atacados por aquilo que, olhando detalhadamente, eu pude ver que era o lobisomem dos meus sonhos, que ora falava comigo e que ora me possuía. O mais estranho era que o rosto do lobisomem lembrava o meu rosto mais jovem, mesmo com pelo e uma expressão canina. Aquele rosto tinha uma similaridade com o meu. A fera, com muita facilidade, abateu os 7 homens que haviam ali, inclusive a mulher que me levou para aquela armadilha. Obviamente, eu achei que a criatura também fosse me atacar. Mas aquilo chegou até mim e, com uma voz forçada, aquilo disse: "Vá embora, aqui não é o seu lugar." Óbvio que eu iria embora, só não sabia para onde. Eu vi o punhal no chão e fui pegá-lo, mas logo apareceu aquela luz azul como uma estática, brilhando no meio do buraco da pedra furada. Então, eu só me lembro de acordar todo suado em minha rede, o que não é nenhuma novidade aqui no Piauí. Imaginei que tudo foi um sonho. Eu tomei um banho e voltei para minha rede, pois tinha que trabalhar pela manhã. Mas por volta das 6:30 da manhã, quando eu me aprontava para sair, um colega de trabalho me liga e pergunta onde eu estava. Eu disse que chegaria em 40 minutos. Então, ele me indagou o porquê do meu carro estar lá perto da pedra furada. Eu disse que ele estava louco, porque o meu carro estava ali na frente da minha casa. Então, eu fui até o terreiro da frente da minha casa e, chegando lá, quase caí para trás. O meu carro não estava mais lá e o meu amigo precisou me mandar foto para que eu acreditasse. Me lembrei do sonho que tive aquela noite e, de fato, não foi um sonho, foi tudo real. Eu estava em outra dimensão, talvez 7 além, mas porque a outra parte de mim, que era a parte selvagem, estava lá. E porque o meu punhal foi achado no sítio arqueológico, datado de 50 anos atrás. Cogitei a ideia de ir a um psiquiatra, mas eles não iriam acreditar em mim. Então resolvi escrever aqui para o canal, pois aqui eu sei que algumas pessoas que passaram por experiências similares, elas vão acreditar. Boa noite. Olá a todos da Creche Oculta. Eu sou Gabriel Brant e estarei aqui nas creches todas as segundas, terças e quintas. Então, preparem o berço e as mamadeiras, pois a mamãe não está aqui e o crecheiro vai contar uma historinha obscura para vocês. Boa noite a todos do canal Elite Oculta. Meu nome é Gabriel e hoje contarei vários fatos sobrenaturais que ocorreram na minha infância e adolescência, quando minha família e eu morávamos em uma fazenda no interior de Minas Gerais. Este primeiro fato já aconteceu há algum tempo. Eu deveria ter por volta de 7 anos na época, mas eu nunca me esqueci. Era dia de finados e estávamos eu, minha irmã e minha mãe fazendo uma visita ao cemitério, como todos fazem nesse dia dedicado a homenagear os mortos. Íamos todos a pé até o cemitério. Éramos de família humilde e morávamos na roça, e para cortar caminho,
tínhamos que atravessar uma floresta, que o lugar por si só já era assombrado. Eu nunca gostei de ir a cemitérios, e muito menos passar por aquela floresta, pois meu avô sempre contava lendas que ocorriam por lá. Mas naquele dia, meu pai estava em um trabalho fora da cidade e a minha mãe me obrigou a ir com ela no cemitério para visitar minha falecida bisavó. Depois de visitar o túmulo da minha bisavó, aproveitamos para visitar o túmulo da irmã da minha mãe, que ela havia falecido quando eu ainda era um bebê. Colocamos as flores, visitamos alguns túmulos e íamos saindo do cemitério quando notamos que tinha uma velhinha vestida com roupas bem antigas sentada em um túmulo. Notei as roupas bem antigas, mas no entanto achei normal, porque minha bisavó vestia esse tipo de roupa também. Coisas de pessoas mais antigas. Ela estava sentada num túmulo pedindo água. Bem estranho, uma velhinha no cemitério pedindo água. Passamos por ela e ela pediu água. Então minha mãe mandou eu e meu irmão irmos até a capela do cemitério e pegar um copo d'água para a velhinha. Fomos até a capela e o rapaz que estava lá nos deu uma garrafa d'água. Então voltamos até onde estava minha mãe. E assim que chegamos, minha mãe estava completamente pálida. Minha mãe, trêmula e quase chorando, disse que perguntou à velhinha por que ela estava ali. E a velhinha disse que foi enterrada ali, mas estava com muita sede, pois lá no inferno é muito quente. Minha mãe se assustou e olhou em volta para ver se tinha alguém por perto, porque realmente ele estava com medo. Mas só havia algumas pessoas um pouco longe. Nisso, quando ela volta os olhos para o local onde estava a velhinha, ela havia desaparecido e o cemitério estava quase vazio. Olhamos em volta e nada dela. Aí resolvemos olhar o túmulo. E qual não foi nossa surpresa quando notamos que a foto do túmulo era da mesma velhinha que estava ali sentada pedindo água. Mas não para por aí. Notei que a garrafa d'água que eu segurava ficava cada vez mais leve, e quando me dei conta, a garrafa, dessas garrafas PETs de refrigerante de 1 litro. A mesma estava fechada a hora antes. Agora estava aberta e vazia, como se a água tivesse evaporado. Nós olhamos assustados e fomos embora dali o mais depressa. Até hoje essa história me intriga, porque nós três a vimos como uma pessoa de verdade e também vimos juntas a foto do túmulo, mostrando que era aquela velhinha que estava sentada, veio do inferno pedir água. Outro fato que marcou a minha adolescência ocorreu quando eu tinha por volta de 13 anos. Minha mãe, minha avó e eu fomos catar lenha perto de casa. Eu fui com elas catar lenha. Eu estava descalço. Então, andando naquela floresta, que citei ser assombrada, entrou um espinho no meu pé. Eu estava sentindo meu pé doer por causa do espinho. Doeu tanto que comecei a chorar. E minha mãe disse: "Se aquiete, homem, senão aquele bicho ali vai se levantar e vir para cima da gente." Olhei para ver do que ela estava falando e quando eu vi, era um cachorro. Ele estava mordendo uma árvore. Era como se limpasse os dentes na árvore. Ele era enorme e completamente negro. Quando olhei para minha avó, ela estava com a cara de espanto, como se estivesse com muito medo. Então fiquei quieto, sentindo a dor do espinho no meu pé. Saímos dali sem ser notados por aquela coisa e voltamos para a nossa fazenda. Quando chegou a noite, a minha avó estava consertando a cerca lá fora e minha mãe estava do lado dela. Nessa hora, minha irmã estava dentro de casa dormindo e eu fui me aproximando da minha mãe e de repente nós ouvimos uivos muito altos.
Achei estranho e minha avó disse que poderia ser um cachorro, então não liguei muito. Mas logo em seguida escutamos outro uivo estranho. Olhei para a floresta e de lá saía aquele bicho preto em duas patas, andando como se fosse uma pessoa. Olhei minha avó e minha mãe estavam em completo pânico. Minha avó sabia que aquela coisa apareceria. Esse foi o motivo dela estar colocando arame farpado na cerca. Os meus cães, dois vira-latas que se chamavam Machine Gun e Máquina do Sexo, nomes dados pelo meu pai, eles começaram a latir e avançar na direção daquele bicho. Logo entramos para casa e colocamos o cachorro para dentro também. Trancamos todas as portas e janelas e mesmo dentro de casa, Machine Gun e Máquina do Sexo não paravam de latir. Depois de alguns minutos, o uivo parou e quando meu pai chegou do trabalho, minha mãe perguntou para ele: "Ei, homem, você viu a desgraceira daquele bicho ali fora?" Meu pai balançou a cabeça e respondeu: "Não." Com a cara estranha e sem entender nada, perguntou: "Que bicho?" Minha mãe respondeu: "Um lobisomem. Ele queria comer nós." Daí Machine Gun e Máquina do Sexo conseguiu afugentar a coisa. Meu pai não disse nada e logo fomos dormir. Quando amanheceu, fui na casa da minha amiga colocar a fofoca em dia e falar mal da vida dos outros, o que é normal para quem vive na roça. Bem, chegando lá, ela me perguntou se eu tinha ouvido aqueles uivos durante a noite e eu disse que sim. Daí eu percebi que eu não estava sonhando e aquele bicho que eu via em pé uivando e caminhando de duas patas era real. Minha amiga disse a mesma coisa que a minha mãe. Aquele bicho era um lobisomem e queria, sabe lá Deus o quê. Depois desse dia, meu pai passou a chegar mais cedo em casa e a criatura mesmo não se aproximou mais de nossa fazenda. Mas em noites de lua clara é possível ouvir os uivos da coisa vindo da floresta. Esse outro fato aconteceu na mesma fazenda que fica no estado de Minas Gerais. Meus pais moraram um bom tempo nessa fazenda e lá, além dos meus pais, moravam minha irmã e minha avó. Minha irmã hoje tem 32 anos, mas na época em que ocorreu o fato, ela tinha 18 e eu 14. Era uma quaresma e passaria um filme de terror à noite na TV. Só que como os meus pais não tinham aparelho de TV, minha irmã combinou com o namorado de verem um filme na casa dos avós do namorado da minha irmã. Quando chegou a noite por volta de 21 horas, então eles foram para a casa dos avós do namorado da minha irmã, que não era muito longe de onde estávamos. Antes da minha irmã sair da casa dos nossos pais, minha mãe disse para ela ter cuidado, porque era quaresma e ele poderia ver o lobisomem, porque aquele bicho ainda infernizava nossas vidas. Daí o namorado da minha irmã disse que se ele o encontrasse o lobisomem, ele iria meter a foice nele. Depois eles foram ver o filme na casa dos avós do namorado da minha irmã. Assistiram ao filme e na volta para casa, o namorado da minha irmã trouxe ela para casa e foi para a casa dele, sendo já meia-noite. Na volta, meu cunhado veio andando por uma estrada onde havia um córrego do lado direito, sendo que em certo ponto da estrada, meu irmão olhou para o córrego e tomou um susto, porque do nada passou um jumento correndo. Depois ele olhou para o lado e viu uma criatura que estava no meio do barro. Nesse momento, meu cunhado se abaixou ao lado da estrada e esperou alguns minutos, ficando ali observando. Após alguns instantes, quando a criatura se afastou um pouco, ele correu para casa largando a foice e o chinelo para trás. Ele correu para nossa casa, que era mais perto que a dele, e quando chegou lá em casa, ele gritava por ajuda, antes mesmo de chegar até a porta, chorando e pedindo para os meus pais apagarem as luzes e ficarem em silêncio. Depois de parar de chorar, ele conseguiu dormir. No outro dia, meus pais perguntaram o que tinha acontecido com ele na noite passada, e meu cunhado disse que havia visto uma criatura muito feia no córrego e que ela se parecia com um porco muito grande.
e tinha a parte de trás mais alta e a parte da frente era bem baixa, mas era bem grande. Minha irmã também disse ter escutado os arames da cerca por onde ela passava se mexer, mas não viu nada. Até hoje não sabemos se o que ele viu foi um lobisomem ou uma outra criatura, sempre lembrando que era uma quaresma e nessa fazenda não tinha nenhum animal parecido com o que ele avistou. Uma boa noite e vão dormir. Olá, Fael. Me chamo Alex, tenho 42 anos e moro em Fortaleza, no Ceará. Mas na época desse ocorrido, eu morava em Chorãozinho, no interior do Ceará. Nunca acreditei em lobisomens antes daquela noite. Aquela noite horrível. Uma cidadezinha no interior do Ceará, chamada Chorozinho, é o lar da minha família há gerações e sempre tivemos uma vida simples. E quando éramos crianças, nossos pais e vizinhos se reuniam em frente às casas para contar causos de lobisomens. O meu avô, na época, morava em Campestre. Ele tinha um sítio por lá, e sempre que ele vinha nos visitar a cavalo, ele chegava com uma expressão de bravo e dizia que a praga do lobisomem atacou a sua fazenda. Ora comia um boi ou uma vaca, e ora comia as suas cabras leiteiras. Apesar do meu avô parecer preocupado e o meu pai sempre ir a Campestre para investigar melhor essa história, o meu pai nunca achava nenhum indício que um lobisomem rondava aquelas bandas. Entretanto, também não sabia a causa dos ataques aos animais, e os vizinhos diziam sempre não saberem de nada. Eu lembro do meu pai chamando meu avô para morar conosco, mas o vovô dizia que na sua idade ele não se adaptava mais em outro local, porque viveu toda a sua vida em Campestre. Essas foram as últimas palavras dele, e depois desse dia o meu avô desapareceu. O meu pai estranhou que ele não nos visitava fazia muito tempo. Então resolveu ir até o seu sítio em Campestre, e chegando lá, os únicos indícios que o meu pai encontrou foram tiros disparados pela espingarda do meu avô, e a mesma espingarda jogada próximo ao galinheiro. Dois vizinhos que moravam por lá já haviam se mudado há muito tempo. A polícia concluiu como assalto, mas o certo é que o meu avô nunca foi achado. Em todo aquele tempo, as histórias de lobisomens foram, é claro, passadas por minha família há gerações, pois até os avós do meu avô tiveram problemas com o bicho. Mas eu nunca acreditei em lobisomem. Com 17 anos, eu saía muito para caçar com meu pai nas matas. E como costumávamos dormir lá muitas vezes, tínhamos até uma cabana onde passávamos a noite. A cabana era simples, mas era um lugar calmo, pacífico e longe de tudo. Durante as noites, já havíamos presenciado de tudo dentro daquela cabana. Eventos sem explicação, como alguém bater a porta pela madrugada, risadas, ventania que começava e parava sem explicação, animais falantes e até mesmo as árvores sussurrando. Parece tudo surreal, mas quem nunca passou a noite sozinho nas matas não tem do que duvidar. O tempo passou e o meu pai se foi. Ele morreu de um AVC, mas eu continuei a modificar a nossa cabana e realmente já chegava a ser uma casa no meio da mata. Eu me casei e a minha esposa realmente não gostava muito daquele lugar. Ela dizia que a cabana ficava em um lugar assombrado. O meu pai me ensinou a nunca ter medo de coisas sem explicações que aconteciam nas matas.
Bastava eu respeitar a floresta, que a floresta me respeitaria de volta. Porém, entretanto, existia uma criatura que ele chamava de o Predador, e esse eu deveria ter medo, pois era um ser palpável, e por isso eu deveria sempre andar armado naquela mata, pois é lá que ele se esconde. O meu pai se referia ao lobisomem, mas ele sabia que se falasse lobisomem eu não acreditaria, e por isso ele usou a expressão predador. Alice e eu tivemos o nosso primeiro filho, o Heitor, isso lá pelos anos 2000. E quando nosso filho tinha 6 meses, precisamos fazer algumas reformas na nossa casa, na cidade, que estava bem deteriorada. Deixamos um pedreiro por conta e fomos para a cabana ficar uma semana lá. A cabana é bastante boa no que diz respeito a como era antigamente. Agora ela tinha 2 quartos, uma cozinha e até uma pequena suíte. À frente da cabana tinha uma pequena varanda com um banco e lampiões. Era tudo simples, mas aconchegante. E além da entrada de veículos e da estrada que levava até a cabana, há uma clareira de 4 metros em torno dela, que por sua vez é cercada por uma floresta densa. Os outros lugares da cabana eram um cômodo, onde era o galpão de ferramentas, e o poço, onde tirávamos água. A cidade mais próxima era Cedro, e ficava a cerca de 20 quilômetros de distância. Não tão isolado assim, mas isolado o suficiente para nós. A noite em questão aconteceu na primeira noite que passamos na cabana. Tínhamos acabado de voltar, depois de passar o dia visitando a minha mãe. Estávamos mais do que prontos para encerrar o dia. Heitor, o meu filho, já estava dormindo, o que tornou mais fácil para nós relaxarmos, e a minha esposa estava praticamente adormecendo. Havíamos passado o dia na cidade comprando os materiais da reforma, e estávamos acordados desde as 5 da manhã. Então, enquanto ela colocava o Heitor na cama, eu saí para a varanda para fumar um cigarro rápido, e Alice realmente não gosta que eu fume. Então, eu costumo dar uma última tragada rápida na varanda, onde ela não precise sentir o cheiro da fumaça. E normalmente, eu apenas fico sentado lá por uns bons 20 ou 30 minutos. Eu não me importo muito com o que está acontecendo. Eu apenas observo a floresta e as coisas esquisitas que acontecem. Bem, parece até piada, mas me lembrei de quando era jovem e estava naquele lugar com meu pai. Era noite e voltávamos da pesca. E daí, um boi passou por nós. Ficamos apenas observando, porque sabíamos que tinha algo de errado com o boi. E assim que o animal passava por nós, nos encarando, o meu pai disse: "Boa noite." E o boi respondeu: "Boa noite." Aquilo me gelou a alma. Bem, ali sentado na varanda, eu ouvia um som inquietante dos animais noturnos, principalmente das corujas. Eu não estava realmente tentando ouvir nada, mas as corujas eram comuns o suficiente, e não era raro ouvir um bando delas na floresta. Eu terminei rapidamente de fumar e estava prestes a entrar, quando ouvi um uivo vindo da floresta. O estranho é que parecia que o animal em questão estava bem na frente da cabana. Então percebi que realmente não soava como um cão. Soava como alguém fazendo o uivo de um cachorro. O barulho vinha de dentro da floresta, de onde eu não conseguia ver nada. Ninguém frequentava aquela área, somente eu e a minha família. Mas havia alguém na floresta fazendo barulhos de uivo.
E se fosse alguém com más intenções? Eu corri para dentro para encontrar a minha esposa, e ela estava em estado de pânico e segurando o Heitor. "O que está acontecendo?" eu perguntei a ela. O olhar chocado e assustado em seu rosto disse tudo. "Lá ele", disse ela, apontando para o quarto principal. Eu entrei correndo, mas eu não vi nada. Então, eu vi a janela. Estava aberta e havia sangue por toda parte. Eu corri de volta para minha esposa e o que ela me disse me aterrorizou. Algum tipo de monstro estranho abriu a janela pelo lado de fora e começou a subir em silêncio. Ela não conseguiu ver direito a criatura antes da coisa tentar agarrar o Heitor, mas ela foi mais rápida. Pegou um martelo que estava ali no quarto, o mesmo que eu havia esquecido lá depois de reparar a madeira na parede, e com muita força ela acertou a boca do bicho com o martelo, fazendo o sangue da criatura espalhar por todo o quarto. Então a coisa voltou de onde veio, e ela o descreveu como um cachorro, porém muito maior e um pouco parecido com uma pessoa. Parecia que ela estava descrevendo um lobisomem. De qualquer forma, não poderíamos ficar lá. Passamos os próximos dias com a minha mãe até a reforma da nossa casa ficar pronta. Eu voltei para a cabana com o meu irmão e 2 dos meus tios. Eles zombavam de mim enquanto estávamos na estrada em direção à cabana. Eles não acreditavam, porque sabiam muito bem que eu mantinha uma arma na cabana durante todo o tempo. Mas eles pararam de zombar logo que chegamos lá. A cabana estava destruída, havia pegado fogo e queimado por inteira misteriosamente, e ao redor do que fora a minha cabana haviam pegadas imensas. Eu não sei se realmente era o predador ou o lobisomem, mas pelo que eu e a minha esposa testemunhamos, eu não tenho motivos para duvidar, e também não tenho motivos para voltar naquele lugar. Boa noite. Olá pessoal, o meu nome é João. Eu tenho 23 anos, sou de São Paulo. Eu ouvi uma história assustadora de um amigo de faculdade que eu gostaria de compartilhar com vocês neste canal. A história envolve uma entidade sombria chamada Xaracatu. E também envolve o meu amigo Lucas. Lucas sempre foi fã de histórias de terror. E um dia ele encontrou na Deep Web arquivo de um livro que aparentemente era antigo e escrito em uma língua desconhecida. E curioso, ele passou várias noites estudando o livro e ficou obcecado com a possibilidade de ter o seu desejo concedido por uma criatura chamada Xaracatu. Lucas, ele descobriu um ritual de invocação para Xaracatu, e depois de muitos dias de preparação, ele iniciou o ritual. Mas a presença estranha ao redor dele e o clima sombrio da sala já denotavam que algo estava de errado ali naquele ambiente. E tudo piorou quando ele chegou à parte do ritual em que deveria oferecer algo valioso em troca do seu desejo. A oferta que ele apresentou para Xaracatu foi a sua própria alma. E de repente, uma luz intensa iluminou a sala e a criatura horrenda apareceu diante dele. Xaracatu era uma criatura terrível, com orelhas pontudas, olhos vermelhos e uma aura sombria. Lucas pediu para ser famoso nas redes sociais e Xaracatu concedeu o seu desejo, por um preço que Lucas não quis mencionar. A partir daquele momento,
A vida de Lucas mudou completamente. Ele realmente se tornou famoso nas redes sociais, mas também começou a perceber que as coisas que ele postava geravam dor e sofrimento. Além disso, eventos malignos começaram a acontecer em sua vida, e o Lucas acredita que tudo isso esteja relacionado com Xaracatu. Lucas decidiu fazer uma pesquisa detalhada sobre a criatura e confirmou que Xaracatu era uma entidade malévola que exigia um preço alto em troca de atender os desejos dos humanos. E devastado com as consequências de sua escolha, o Lucas começou a buscar ajuda para se livrar da influência de Xaracatu. Hoje, Lucas é mais cuidadoso com o sobrenatural e também não quer mais saber de fama na internet. Apenas espera que a sua história sirva de exemplo para outros que pensam em brincar com coisas desconhecidas. O que aconteceu com Lucas será lembrado por ele pelo resto da sua vida. E essa história deveria servir de exemplo para quem pensa em brincar com coisas sobrenaturais, ou talvez até fazer um pacto com um desconhecido. Bem, eu espero que essa história tenha alertado vocês sobre os riscos de brincar com o sobrenatural. Boa noite. Olá, me chamo Carlos. Moro atualmente em Pernambuco, mas morava em Palmares. E foi lá que isso aconteceu comigo. No ano de 1980, em um mês de maio, em um interior que não existe mais por causa da população, eu tinha acabado de fazer 20 anos. Não tinha terminado os estudos, pois comecei a trabalhar logo cedo por causa da ausência do meu pai. Eu trabalhava como agricultor numa fazenda bem rica. No começo, eu não tinha experiência com esse tipo de trabalho. Eu só sabia cortar mato e ajudar pedreiro. Mas o dono da fazenda me deu uma oportunidade para trabalhar com ele. E um dos seus trabalhadores iria me auxiliar. Então, 3 meses depois, a minha mãe ficou doente. De uma doença que naquele tempo os médicos não sabiam dizer o que era. Passavam remédios de dores, febre, gripe e até antibióticos. Mas só faziam aliviar as dores por umas 5 horas e depois voltava. Então, eu saí à procura de informações em todos os lugares. E de tanto perguntar e bater de porta em porta, eu encontrei um velho que bebia num pega bêbado. E ele me falou que havia uma velha que morava depois do sítio da pedra e que mexe com plantas e cura doenças. O nome dela era Dona Benedita, e que lá eu poderia achar um remédio para a doença da minha mãe, mas que eu fosse com pressa, pois ficou sabendo que ela só estaria por mais 3 dias. E hoje era o seu 2º dia, e que depois de amanhã ela iria embora. E como só tinha eu de homem entre os 3 filhos, já que o meu pai nos abandonou quando soube que a minha mãe estava grávida de um tarado que tirou proveito dela enquanto ela dormia em casa sozinha, o meu pai se sentiu traído e ficou com mais fúria quando ela disse que o bebê não tem culpa. E minha mãe teve que cuidar de tudo e de todos nós com os nossos avós. Eu tinha que ir atrás dessa velha. O velhinho me passou informações do caminho que era muito longe. Então eu voltei para casa e contei para a minha mãe e para as minhas irmãs sobre a velha. A minha mãe ficou com uma cara bastante assustada e falou que sabia quem era essa senhora e que também conhecia o caminho para chegar lá. E foi então que ela me segurou, olhou para mim e começou a falar com uma voz trêmula. "Você não vai para lá não.
Esse caminho tem um amaldiçoado que vive por lá desde quando eu era moça. Me prometa que não vá atrás dessa senhora. Eu respondi dizendo que era o único jeito para ela melhorar e ficar boa. E com um pouco de deboche, eu escondi o meu medo. Falei que esse amaldiçoado já deveria estar morto, já que a minha mãe tem 57 anos. As minhas irmãs concordaram comigo, dizendo que era melhor, porque nenhum médico da região sabia que doença era, e que nós não tínhamos dinheiro para pagar um de fora. A minha mãe nada agradou, porém ela concordou comigo, mas pediu que eu tomasse cuidado. E então, já perto das 18 horas, eu fui na casa de uns amigos para perguntar se eles iriam comigo. Mas como de esperado, nenhum deles quis ir, pois era domingo e todos iam ficar em casa descansando o dia todo. Então, na casa de um deles, eu peguei uma bicicleta Monarch emprestada, voltei para casa, tomei um banho, jantei e fui dormir. E já no outro dia cedo, umas 7h30 da manhã, a minha irmã preparou um café da manhã com cuscuz e peixe. Eu tomei o café, descansei um pouco e fui me preparar. Coloquei uma faca na cintura, um facão e uma garrafa de 2 litros de água na mochila e mais um pouco de comida. Pedi a bênção da minha mãe e ela disse: "Deus o abençoe, meu filho, e que ele lhe acompanhe." Respondi com um amém e fui. Eu não tinha relógio naquela época, então eu fui pelo posicionamento do sol. Mas sempre que topava com alguém que tinha relógio, eu perguntava a hora. O caminho era entediante, estradas de areia batida, canaviais ainda pequenos, e mal tinha 80 centímetros. Muitas estradas e várias curvas. Passei também por várias fazendas por conta de muito gado e distantes cercas de arame. E em uma dessas curvas, já muito mais à frente, eu encontrei um senhor a cavalo, me aproximei e perguntei se ele tinha hora e se poderia me informar. O senhor tirou um relógio do bolso e respondeu que era 12:00. Ele parecia ser um senhor bem simpático, e ele perguntou para onde eu estava indo. Então falei que estava a caminho da casa de Dona Benedita. Então ele falou com um olhar estranho: "Homem, se eu fosse tu, eu tomava cuidado, porque a 1 quilômetro se encontra 2 entradas de estrada, e uma delas é a Negra." Entrada Negra? Por que esse nome? Por a areia ser negra e também onde mora o amaldiçoado, que quando o pai saiu para trabalhar, ele violentou e matou a própria mãe. Então, quando estava sendo abusada, ela o amaldiçoou, e quando seu pai chegou, ele viu a sua esposa morta e o seu filho com uma faca na mão. E quando ele viu seu pai, ele correu sumindo no mato, e agora ele mora nessas estradas. O arriscado de dia é tomar uma bala, e à noite é ser atacado por essa criatura que berra. Assim dizem as pessoas que se arriscam a passar por lá. Eu, já suando frio, tentei disfarçar o meu medo e disse: "Mas, senhor, aquele caminho não é trafegado, não?" "Não. Como eu falei, há 2 estradas, sendo que aquela era mais curta, pois é reta. Já a outra é com curvas e esburacadas." "Olha, rapaz, um conselho que eu lhe dou é que você não passe por nenhuma delas e que volte para trás." Então ele olhou para mim outra vez e disse: "Você vai por lá, não é?" "Senhor, eu preciso passar por lá. A minha mãe está muito doente e não temos dinheiro para pagar um médico bom.
E essa Dona Benedita só estará lá por hoje. Entendo, meu jovem. Olha, se você tiver sorte, pode pegar uma carona. Às vezes aparece um motorista passando por lá. E que Deus lhe abençoe e lhe proteja. Assim eu me despedi, mas antes perguntei o seu nome, e ele falou que era Arlindo, e voltou para trás. A uns 70 metros, eu já conseguia ver as entradas. Pedalei mais rápido, e quando cheguei perto, tinha uma a 10 metros, que com 2 setas dizia o seguinte: à esquerda, entrada do padre, e à direita, entrada negra. Então eu fiz uma oração pedindo proteção e livramento ao meu Deus. Segurei firme o guidão e pedalei, adentrando a entrada que era rodeada de bambuzais e pé de mangas que estavam carregados. E eu, com fome, decidi dar uma parada bem rápida para tirar umas mangas. E eram enormes mangas espadas. Eu tirei a minha faca da cintura e comi algumas. E passando alguns minutos, eu tive uma forte e estranha percepção. Parecia que eu estava sendo observado não muito ao longe. Então, rapidamente, eu coloquei algumas mangas na mochila, catei a bicicleta e pedalei rápido. E pedalando, eu escutei um som. Olhei para trás e vi uma caminhonete vindo na minha direção. E quando chegou perto, o motorista me ofereceu carona. E eu, sem pensar direito, aceitei. Subi atrás da caminhonete com a bicicleta e bati, sinalizando que nós já podíamos ir. Então, depois de ter passado pela estrada, eu notei outra entrada que ficava mais à frente e mais distante da qual eu tinha vindo. Chegando no sítio da pedra, o motorista falou que só poderia ir até aqui, porque ele ia para outro sítio. Então eu o agradeci, mas antes dele ir, ele perguntou: "Ei, jovem, você sabe da história daquela estrada?" Eu disse que sim. Falei que o homem chamado Arlindo me contou. O homem então falou meio assustado: "Oxe, menino, esse Arlindo morreu já faz 2 anos. Ele disse rindo. Eu então fiquei branco e perguntei sem graça: "Ele morreu como?" E quem sabe, só acharam o esqueleto dele. E só souberam que era ele por causa da identidade que estava na calça dele. Me surpreende você ter conhecido ele antes de morrer. E assim ele ligou o carro e saiu dali. E eu fiquei com o coração a milhão de medo. E só me perguntava várias vozes que diziam o seguinte: como assim? Montado na bicicleta, eu fui pedalando pela estrada e esse pensamento saiu quando um homem passou por mim e me deu boa tarde. Então eu voltei e observei o sítio, que parecia mais uma vila. Tinha poucas casas e parecia que só morava gente velha ali. Eu fui rumo à saída do sítio da pedra e na saída eu vi uns senhores sentados na calçada de frente às suas casas e perguntei onde morava a Dona Benedita. E um deles falou que era só pegar a terceira estrada à direita. E logo eu veria a casa dela. E assim eu fiz, e chegando perto da casa dela, eu percebi que era uma casa bonita, com um terreiro bem limpo, e que umas galinhas eram bem gordinhas. Não tinha cachorro. E quando cheguei, ela logo saiu. Era uma velhinha baixinha, cabelos esbranquiçados, mas toda em forma. Parecia que se exercitava e também era bonita de rosto. Ela nem tinha rugas e a pele dela era firme, e isso me deixou bastante surpreso. E ao lado dela, com o gato, que da primeira vista eu tomei um susto, pois o gato era bem maior que os gatos que nós vemos hoje em dia.
parecia que tinha uns 50 centímetros, mas muito bonito. Todo cinza, com patas e as pontinhas da orelha laranja escuro e olhos azuis escuro. Então ela perguntou o que eu queria, e eu falei que ela podia ter um remédio para a doença da minha mãe. E o que ela tem, meu jovem? Eu não sei, dona, mas eu posso falar os sintomas. Os médicos da região não sabiam dizer qual doença ela tinha. Então ela falou que eu a rodeasse, e assim eu fiz. E chegando atrás da casa, eu vi várias plantas num cercadinho de 4 por 7 de tamanho, eu acho. Várias galinhas, um chiqueiro e pés de acerolas doce e um terreiro de uns 10 metros quadrados. E nesse cercadinho tinha plantas que já tinha visto e outras que eu só vi ali. Ela então aproximou das plantas e perguntou o que a minha mãe tinha. Eu falei os sintomas e, sem falar nada, ela foi arrancando 7 plantas, levou para um balde cheio de água e as lavou. Depois colocou em cima de uma tábua e arrancou as folhas, deixando 2 galhinhos, e em cada galho apenas 5 folhas foram cortadas de cada planta. Eu só fiquei parado, olhando, enquanto ela fazia tudo sozinha. Ainda perguntei se ela queria ajuda. Ela falou que eu podia fazer o fogo e só isso, pois mais alguma coisa eu a atrapalharia. Ela pegou sal e jogou por cima delas, e quando eu fiz o fogo, ela pegou, colocou uma panela e uma água estranha de cor verde, e quando a água ferveu, ela jogou os galhos dentro, e enquanto isso eu fiquei olhando para o seu corpo. E não vou mentir que senti atração por ela. Eu acho que ela percebeu. Bom, quando ficou pronto, ela colocou num pote de vidro, e quando me entregou, olhou para mim e me perguntou se eu queria mais alguma coisa. Então eu me aproximei dela e a beijei loucamente. Rasguei as suas roupas, e ela tirou a minha e se pôs de joelho e começou a fazer aquela coisa. Eu tava louco de tesão, pois era a minha primeira vez. Então eu fiz na boca dela. Entramos para dentro de casa e fizemos sexo como loucos, fazendo várias posições. Era um tesão, senti ela toda molhada. Então fizemos em todo lugar da casa e transamos loucamente. Enquanto fazíamos aquilo, eu tive uma impressão estranha. Aquele gato, ele estava me olhando o tempo todo. E para onde nós íamos, ele ia atrás. Bem, aquela foi a minha primeira vez e foi maravilhosa. E quando terminamos, eu e ela tomamos um banho junto. E quando nos vestimos, ela falou que esse era o pagamento. Bem, eu fiquei confuso porque parecia que eu que saí ganhando. Eu bebi um pouco de água e antes de ir embora, eu perguntei que horas eram. Ela então apontou para a parede e quando olhei, faltava 20 minutos para as 17 horas. Eu então me apressei, colocando o frasco com o remédio na mochila e saí dali voando na bicicleta. Sentia uma energia e tanto, e estava indo tão rápido que logo passei pelo sítio da pedra, e um bom humor estava em mim. Eu estava besta, pensando naquela mulher. E quando cheguei perto das estradas negras e da estrada do padre, eu resolvi ir pela estrada do padre. Bem, não por estar com medo de bater de frente com aquele amaldiçoado, mas sim por já estar escurecendo. Mas eu nem dei muita bola para isso. Ali, na estrada do padre, havia uma estátua de um padre. E eu passei pela estátua do padre, e essa estátua tinha o tamanho de uma criança de 5 anos. Ela indicava que era o meio da estrada, e eu posso te falar que depois que eu passei dele, antes de dobrar a curva a uns 50 metros, eu olhei para trás
e vi a criatura que as pessoas chamam de o amaldiçoado vindo correndo na minha direção. E nesse momento, o meu coração quase para. Eu tinha perdido totalmente o controle do meu corpo, e quando dobrei num grito, eu pedalei com todas as minhas forças o mais rápido que pude. Aquela criatura era pequena, tinha dentes pontudos e estava escondido atrás da estátua do padre. Bem, eu não fui muito mais rápido do que eu podia, pois o medo e desespero ligou o instinto de sobrevivência, e toda vez que eu olhava para ele, aquela coisa estava correndo atrás de mim. E então, sem perceber, eu entrei numa curva que era ladeira, e foi quando aquilo parou na frente da entrada e voltou para trás. Já era noite e só não estava tanto escuro por causa da lua e os matos baixos. E quando saí em outra estrada, eu percebi que o chão estava bem escuro, e foi aí que eu percebi: esse inferno não ia acabar ali. Eu tentei ir mais rápido, mas aquela energia do desespero tinha ido embora, e eu estava cansado, e as minhas pernas estavam doendo e muito quentes. Porém, eu não podia parar. E quando eu estava a uns 10 metros da saída da estrada negra, eu passei por um buraco que eu não tinha percebido. Então, com a cacetada do pneu da frente na rocha, ele furou. E eu rapidamente desci e fui empurrando, mas estava muito cansado. Quando saí dali, eu parei na estrada dos canaviais pequenos e sentei na levadinha da estrada. Tirei a garrafa de água da mochila e eu não parava de tremer. Minha cabeça estava doendo, tentando processar tudo aquilo, e com muita sede eu bebi água. Recuperei um pouco de ar, e quando guardei a garrafa, eu tive a ideia de pegar os capins de elefante e tentar encher o pneu da frente. E assim eu fiz. Com a ajuda da faca e do facão, eu consegui tirar a câmara de ar. Peguei uma boa quantidade de capim e soquei no pneu. Bem, parece mentira, mas funcionou. Mas para acabar com a minha alegria, eu escutei um uivo que me fez ligar todos os sentidos. Senti um medo enorme e o meu coração batia calorosamente. E então eu escutei uma coisa pesada correndo, e ao olhar para o lado, eu vi uma coisa totalmente magra, alta e preta, parecendo uma mistura de cachorro com gente, e todos os meus sentidos me falavam para correr. Mas quando tentei, as minhas pernas estavam travadas. Aquilo vinha bem devagar na minha direção, e a sensação que eu tinha era de morte. Então surgiu na minha frente um homem a cavalo, e quando olhei, era o Arlindo, que logo falou para me levantar dali e correr. E pelo leve momento eu senti um alívio. As minhas pernas voltaram ao normal. Eu me levantei, peguei a mochila, montei na bicicleta e corri. E quando olhei para trás, o Arlindo distraiu o monstro, mas quando a criatura percebeu que ele não era vivo, o ignorou e veio correndo atrás de mim. Arlindo gritava para eu correr, e eu tentava ir o mais rápido possível, mas o pneu não era o mesmo, e isso empatava de ir mais rápido. Então eu tirei o facão da mochila e fiquei com ele na mão enquanto pedalava, e logo aquilo estava do meu lado. Eu tentei acertá-lo, mas ele desviou, e ali estava uma disputa em que se eu caísse, com certeza morreria. E quando ele investiu sobre mim com o braço, eu aproveitei e rocei o facão no braço dele, que ficou preso. E aquilo berrou. E nisso eu bati com a bicicleta numa pedra na estrada e caí. E tudo que eu pensei foi que eu morri. Mas aquilo ficava parado olhando para mim. Tirou o facão do braço
e o lançou na minha direção. E o facão pegou de cheio na minha perna. Eu gritei de dor, e a fera olhou para mim e começou a rir. E com uma voz bastante grossa, aquilo falou: "Menino, você teve sorte." Se virou e correu. E eu, com tudo aquilo, logo desmaiei. Acordei na minha casa com a minha irmã me olhando. E então me levantei e perguntei como tinha parado ali. A minha mãe, então, entrou no quarto e falou que a dona Benedita tinha me trazido no carro de boi. Eu perguntei por ela e quando ela havia me trazido. A minha mãe falou que foi ontem de noite e perguntou o que tinha acontecido e eu falei tudo, menos a parte que eu transei com a dona Benedita. A minha mãe e as minhas irmãs ficaram assustadas e agradeceram a Deus, mas mesmo assim eu tomei uma bronca da minha mãe e passei quase 2 meses sem ir trabalhar por causa do corte e também do trauma. Eu não comia direito e tinha medo do escuro. E toda vez que eu dormia, eu tinha pesadelos. E quando eu me recuperei, eu voltei para trabalhar, mas o meu patrão me demitiu. Procurei outro emprego, e como tinha o ensino fundamental completo e já tinha registro na carteira, não demorou muito, eu arrumei outro trabalho na cidade. E nele eu ganhava mais. E lá eu encontrei o amor da minha vida, que vive comigo até hoje. Então, a minha mãe, já recuperada, vendeu a casa e fomos morar na cidade, onde a escola era mais perto de casa e era melhor para as meninas. Hoje em dia, a minha mãe não está mais entre nós e as minhas 2 irmãs se casaram. Uma mora em São Paulo e a outra mora perto de mim. E toda vez que nos juntamos, eu conto as histórias para os meus netos e sobrinhos netos. Bem, essa foi a minha história. Boa noite. Boa noite a todos. Eu me chamo Ramon, tenho 49 anos e este relato se passou quando eu morava em São Paulo de Olivença, no Amazonas. E para quem não conhece, essa cidade fica literalmente no fim do mundo, a quase 1000 quilômetros de Manaus, e já é quase divisa com o Peru e Colômbia. Bem, este fato se passou na minha adolescência, quando eu era jovem. Eu morava com a minha família e tínhamos um sítio no interior dessa cidade, que era mais para um povoado. Ouvíamos muitas histórias de coisas estranhas que aconteciam por essas matas, mas eram sempre os nossos poucos vizinhos que nos contavam. Mas o fenômeno mais estranho que toda a minha família, alguns vizinhos e eu presenciamos, ocorreu em uma sexta-feira santa de 1989. Por volta de 8 da noite, estávamos todos reunidos em casa e já quase prontos para dormir. E foi quando escutamos um forte vento lá fora e um barulho como se fossem chamas, tipo quando se assopra o fogo. E também uma forte luz branca passou como um flash. Eu era o filho mais velho com 15 anos, os outros 2 gêmeos com 13. Então, os meus pais, os meus irmãos e eu saímos lá fora, e alguns vizinhos já estavam ali na rua, incluindo o senhor João, vizinho e amigo da nossa família. O céu estava claro, e não era pelas estrelas e nem pela lua, mas sim
por um objeto circular que emitia muita luz. Ele sobrevoava a floresta do outro lado do rio Amazonas. O objeto emitia uma luz ofuscante e, por isso, não dava para definir direito o que era. Mas aquilo ficou sobrevoando a floresta e em seguida desceu atrás das montanhas e a luz sumiu. Obviamente, como era sexta-feira de Quaresma e como o povoado era crédulo às suas crenças populares, ninguém pensou que era outra coisa a não ser obra do Tinhoso, ou até mesmo a Boiúna, uma enorme cobra de fogo da mitologia tupi. E depois disso, os dias foram se passando e já nem se comentavam mais sobre o assunto. O meu pai trabalhava na roça, plantando café e outros produtos agrícolas da época, sendo que eu e os meus irmãos ajudavam nas tarefas do dia a dia, como tratar dos animais que tinham no sítio, como porcos, galinhas e cavalos. Nós também criávamos algumas cabeças de gado, sendo que tínhamos leite puro à vontade devido a várias vacas leiteiras que haviam por lá. O nosso sítio também vendia leite para ajudar na renda da família. E naquele tempo, não havia numerosas escolas como hoje em dia. E para estudar, tínhamos que andar a pé por cerca de 8 quilômetros até o outro sítio, no qual foi construída uma sala de aula, sendo que a professora se deslocava lá de São Paulo de Olivença para dar aulas para as crianças do nosso povoado. Era uma vida dura, mas eu sinto saudades daquela época. Bem, tudo começou quando, em uma certa manhã, o meu pai encontrou um boi do seu rebanho morto no pasto. Não tinha nenhum sinal de ataque de nenhum animal, só que, estranhamente, ele não tinha nenhuma gota de sangue. O seu corpo fora cortado com algum objeto estranho que fazia um corte perfeito, que além de cortar, ainda cauterizava o local do corte. O boi estava retalhado. Os seus órgãos internos haviam desaparecido. O meu pai estranhou aquilo, mas não conseguiu descobrir o que era. Mas ele ficou cismado com aquele fato. E passado uma semana, mais ou menos, o meu pai encontrou outro boi morto nas mesmas circunstâncias. O segundo boi, assim como o primeiro, ele não tinha sangue em seu corpo. Os cortes eram precisos e cauterizados, e lhe faltavam os órgãos internos. O local onde os bois foram mortos era perto da floresta amazônica e perto também de onde aquele objeto misterioso havia sobrevoado. E 2 noites após o acontecido, nós acordamos de madrugada com os nossos cachorros latindo, bravos, como se houvesse alguém próximo à nossa casa. Então meu pai, já preocupado com a morte dos bois, ele pegou um rifle que tinha em casa e saiu com o lampião para dar uma olhada. A minha mãe não queria que ele fosse, mas ele saiu assim mesmo. Minutos depois, escutamos 2 tiros e um grito como de uma criatura que jamais ouvimos antes, sendo que em seguida, o meu pai, ele voltou assustado para casa. Então, nós perguntamos a ele por que ele havia atirado e que barulho foi aquele. E ele, com os olhos arregalados, contou que estava próximo do chiqueiro dos porcos, quando no mato próximo ele escutou um barulho. Então, ele iluminou com o lampião, mas não dava para enxergar direito. E de repente, ele olhando meio que de longe, com a luz do luar, ele viu no mato próximo uma criatura de mais ou menos 2,5 metros de altura, andando ereta, de pé.
e quando ele se virou para o lado do meu pai, seus olhos eram vermelhos, como se fossem acesos. E foi nesse momento que a coisa emitiu aquele som. E então, o meu pai atirou e voltou para casa assustado. Perguntamos se ele tinha acertado, e ele disse que não sabia, mas que era para nós irmos verificar só de manhã, porque aquilo não deveria ser coisa desse mundo. Nem é preciso dizer que todos nós ficamos morrendo de medo daquilo que o meu pai tinha contado, ainda mais vindo do meu pai, que não tinha medo de nada. Ele era alto e forte e com ar de imponência. No dia seguinte, bem cedo, saímos todos para ver se havia alguma marca de sangue ou rastro onde o meu pai disse ter avistado a criatura. Olhamos em volta e não encontramos nada. Mas estranhamente, achamos algumas pegadas altamente incomum. Era de um tipo de animal de 2 patas, com 5 dedos longos, parecendo marcas de algum tipo de lagarto, e iam em direção à mata fechada que tinha próximo ao sítio. Curioso com aquilo que aconteceu, o meu pai, conversando com seu amigo e vizinho, o Sr. João, ele contou tudo o que havia acontecido em nosso sítio. O meu pai perguntou se já havia acontecido algo parecido em seu sítio, sendo que o Sr. João, ele contou que daquela forma não, mas que havia escutado barulhos estranhos à noite próximo à sua casa, como um grunhido, e os cães ficaram latindo a noite toda. Foi aí então que o meu pai convidou o Sr. João para sair em uma caçada a tal criatura que estava rondando as nossas terras. Era uma quarta-feira e eles marcaram para a sexta de saírem para caçar a tal criatura. Eu, muito curioso, eu quis ir também, pois queria muito saber o que era aquilo. A princípio, o meu pai não quis, mas acabou deixando. Então, no dia marcado, logo pela manhã, saímos, eu, o meu pai, o meu tio Alexandre e o vizinho nosso, o Sr. João. Saímos atrás daquela estranha criatura. O meu pai levava um rifle, o meu tio e o Sr. João levava uma garrucha, cada um deles, e eu levava apenas um facão. Fiquei imaginando o que poderíamos encontrar pelo caminho. Então adentramos pela floresta, atrás de pegadas, mas nada encontramos. E quando chegamos à beira do rio Amazonas, o Sr. João nos chamou para mostrar algumas pegadas diferentes que havia encontrado. Eram muito parecidas com aquelas que achamos em nosso sítio na noite em que o meu pai avistou e atirou na criatura. O meu pai disse que a criatura deveria estar por perto. Seguimos então aquelas estranhas pegadas, mas misteriosamente, após uns 100 metros, elas desapareceram. O meu pai e o meu tio João, eles ficaram espantados com o desaparecimento das pegadas, pois a terra era macia naquele pedaço da floresta, e ficaram imaginando como poderiam sumir daquele jeito. Bem, andamos por mais algumas horas e nada de encontrar sinais da criatura. Voltamos para casa. Chegando em casa, a minha mãe, já preocupada, nos aguardava ansiosa, perguntando se havíamos achado algo. O meu pai disse que não, mas que iríamos procurar em uma outra hora. Passou-se algum tempo, até que alguns dias depois, o meu pai, surpreso, ele encontrou outro boi morto nas mesmas circunstâncias que o anterior. O meu pai ficou enfurecido com aquilo e disse que já era demais. Então chamou o Sr. João novamente e disse que iriam atrás da criatura.
e desta vez à noite, já que era nessa hora que aquele bicho atacava. A minha mãe, sabendo daquilo, ela não quis deixar que ele fosse, mas como meu pai era teimoso, não adiantou nada. Ele disse que estava resolvido, e que resolveria aquele problema, e que não queria ver mais os seus animais mortos. Então, no início da noite do dia seguinte, todos nós nos reunimos e saímos atrás da estranha criatura que estava atacando o nosso gado. E como anteriormente, o meu pai, o senhor João e o meu tio levaram as suas armas. O meu pai e o senhor João, eles levaram uma tocha cada um, e o meu tio levou um lampião. Adentramos a floresta e ficamos na área mais próxima, pois como ele atacava à noite, o meu pai imaginou que não deveria estar tão longe. Andamos, tentando procurar por rastros, mas não os encontrávamos. Isso também devido à escuridão e à pouca iluminação que tínhamos disponíveis. Chegando em uma clareira, em um determinado ponto da floresta, o meu pai resolveu fazer uma pausa e fez uma fogueira. E isso devia ser por volta das 22 horas. Ficamos ali conversando um pouco e sempre olhávamos em volta. Era uma noite de lua cheia, mas com algumas nuvens, sendo que a luz do luar iluminava um pouco a escuridão da noite. Acredito que ficamos ali mais ou menos 1h30, proseando, como dizia o meu pai. Encerrando o descanso, voltamos a andar e nos dirigimos em direção ao rio Amazonas que cruzava naquela parte da floresta. Ali começamos a procurar mais vestígios, até que em uma certa parte da margem, o meu pai nos chamou e mostrou. Eram as mesmas pegadas que havíamos visto anteriormente, porém estas eram recentes. Então, a criatura deveria estar por perto. Seguimos as pegadas, as quais entravam na floresta, mas como antes, misteriosamente elas desapareciam. O meu pai ficou bravo com aquilo, pois já era a segunda vez que ele perdia as pistas. Então, ele resolveu que deveríamos seguir em direção em que as pegadas iam inicialmente. Prosseguimos pela mata por um bom tempo, até que em um determinado local começamos a ouvir uns sons de mato se movendo e de gravetos se quebrando, como se houvesse alguém ou algo se deslocando. E não era tão perto, mas já indicava algo. Seguimos então naquela direção onde havia os ruídos, e quando nos aproximamos, o barulho cessou. Ficamos então observando em volta, procurando pista de alguma coisa, mas não víamos nada, a não ser o senhor João e o meu tio, que encontraram galhos de árvores quebrados e mato amassado, indicando que alguma coisa havia sim estado ali. O meu pai então preparou seu rifle e os outros sacaram as suas garruchas, ficando com mais atenção e cuidado. Após alguns minutos naquele local, em silêncio, procurando algo ou algum som que chamasse a atenção. Daí, alguns minutos depois, ouvimos um ruído vindo da mata logo adiante, e nós dirigimos com cuidado até lá. Nem é preciso dizer que eu já estava suando frio de tanto pavor que eu sentia naquele momento. Fomos seguindo pela mata e por um tipo de trilha bem precária que existia ali, sendo que mais adiante, onde existiam muito mais árvores do que onde estávamos, a escuridão aumentava devido à não presença da pouca iluminação da lua. E ali
aconteceu a cena mais aterrorizante de toda a minha vida, a qual eu não esqueceria, mesmo hoje aos meus 49 anos de idade. Naquele ponto da mata, do lado direito da trilha, ouvimos um ruído de graveto se quebrando e, em seguida, um tipo de grunhido. Eu me arrepiei todo. Ficamos então observando e lentamente demos mais alguns passos bem lento e com cuidado em direção aos sons. E foi quando, olhando para a escuridão da mata, com o auxílio das tochas e lampiões, a apenas alguns metros à frente, foi que aquilo se manifestou. Parecia estar invisível o tempo todo, mas foi se mostrando como se quisesse que víssemos ele. A criatura tinha olhos vermelhos, parecendo acesos. Parecia um tipo de lagarto apoiado em duas pernas, e tinha aproximadamente cerca de 2 a 2,5 metros de altura. O seu corpo parecia com o de um jacaré, só que mais liso, e parecendo úmido. As suas mãos ou patas tinham garras enormes, e os seus dentes pareciam com dentes de tubarão, pontudos e afiados. E quando nos deparamos com a criatura, aquilo nos encarou e deu um grito estranho tão forte que eu quase fiquei surdo. E os pássaros saíram voando das árvores. O meu pai e os outros ficaram sem ação por alguns segundos. Acredito eu que de tanto medo. Eles ficaram paralisados e todos nós ficamos. E quando meu pai conseguiu reagir e apontar o rifle em direção à criatura, aquilo se virou e deu um salto tão alto que parecia que tinha molas nos pés. E assim desapareceu da mata. O meu pai, o meu tio e o senhor João, eles atiraram várias vezes em direção à criatura, mas com certeza erraram, pois com a velocidade que aquilo desapareceu, não daria para acertá-la. Ficamos sem fala por algum tempo e eu comecei a chorar. É vergonhoso, mas eu não pude evitar. Então, o meu pai imediatamente ordenou que voltássemos para casa, pois segundo ele e suas crenças, aquilo não deveria ser desse mundo. Voltamos rapidamente para casa, todos em pânico, e a cena foi tão aterrorizante que até o senhor João ele passou o resto da noite em nossa casa, com medo de voltar para o seu sítio, temendo encontrar com aquela criatura pelo caminho. Nós contamos para minha mãe o que havia acontecido, sendo que ela ficou estarrecida com o relato. Todos nós comentamos pela região o que havia acontecido, sendo que alguns não acreditavam e outros afirmavam que essa criatura havia chegado de outro planeta naquele objeto voador que vimos pairar sobre a floresta. Alguns contaram que é uma criatura inteligente e pode ficar invisível. Inclusive, muitos ali do povoado tiveram vários animais mortos. A TV local da época fez uma reportagem sobre o assunto e até relacionaram o caso com OVNIs e relembraram a Operação Prato que ocorreu há 1 década daquele acontecimento. Na entrevista, o meu pai deu os detalhes da criatura e disse também que nunca mais iria atrás daquele monstro. A repórter, ela pediu para o meu pai olhar o que havia acontecido, abaixar a cabeça e balançar de um lado para o outro, pois isso fazia parte da reportagem para dar ibope na TV local. 1 mês depois, estávamos todos em casa, por volta das 8 da noite. Então, ouvimos um vento forte e, como da primeira vez, uma luz branca clareou toda a casa por um instante. Saímos lá fora
e pudemos ver aquele gigantesco objeto voador pairando sobre a floresta, e como no piscar de olhos, aquilo desapareceu céu afora. E a partir daquele dia, não ouvimos mais nada. Pararam de surgir animais mortos e barulhos estranhos à noite. Então, imaginamos que a criatura deveria ter ido embora e talvez voltado para o seu planeta. Isso nunca saberemos. A única coisa que eu penso é: o que aquilo queria? E quando será que vai retornar? Boa noite. Olá, eu me chamo Vitor, tenho 54 anos e moro em uma cidade muito pequena no interior de São Paulo. Há alguns anos, eu morava em uma cidade pequena do estado de São Paulo, perto de Ribeirão Bonito. Naquela época, no ano de 2003, eu morava com a minha família em um grande sítio afastado do centro da cidade. Era um local muito belo, com muita mata e alguns lagos. Eu me sentia muito bem ali, respirando ar puro, criando os meus animais e tendo uma plantação também. E como tínhamos também um lago com peixes no sítio, alguns malandros começaram a invadir o local à noite para pescar, sem autorização, roubando os nossos peixes. E para evitar isso, eu contratei um guarda noturno, e isso acabou com as invasões e tudo voltou ao normal. O guarda se chamava Rondinei, só que quando Rondinei não podia comparecer ao trabalho, eu e o meu filho fazíamos a ronda no lugar dele. Como era um local bem grande, quem fazia a ronda levava um rifle, uma lanterna e a nossa companheira, uma pitbull chamada Lulu, que ajudava na patrulha. Em certos locais do sítio, ficávamos meio apreensivos em passar, pois eram locais bem isolados e com muita mata, sendo meio assustador. Mas como a Lulu ia junto, ficávamos mais tranquilos. Certa noite, quando o Rondinei não foi trabalhar, eu fiquei de fazer a ronda noturna. Bem, como funcionava? Eu dava uma volta e um percurso pré-determinado, iluminando com a lanterna, tanto para mostrar que tinha alguém ali vigiando, como também para tentar ver se havia algo de anormal no local. E eu já havia feito isso várias vezes, e o meu filho também. Em uma noite, em que o Rondinei não foi trabalhar, pois era sua folga, eu fiquei de fazer a ronda. Eu comecei normalmente, sempre com o rifle, a lanterna e a minha amiga Lulu junto. E lá pelas 3 da madrugada, quando estava indo fazer mais uma etapa da patrulha, eu passei perto dos currais onde ficavam os cavalos, mas nessa época, os currais estavam vazios, pois os cavalos estavam em outro lugar, e eu vi algo estranho. Eu olhei para o local e vi lá, dentro do curral, um cavalo, e ele estava abaixado de cabeça baixa, mas assim que me viu, ele levantou a cabeça e deu uma bufada. Eu achei bem estranho, pois não haviam mais cavalos ali. A certo momento, eu achei que talvez algum cavalo invadiu o sítio, e por algum motivo desconhecido ele foi para lá. Então, em passos lentos, eu fui em direção ao cavalo com a lanterna em sua direção, e o cavalo bufava e relinchava, e eu fiquei assustado e curioso ao mesmo tempo,
mas fui tentar chegar mais perto para ver melhor o que seria aquilo. O cavalo se levantou, entrava em um curral, saía, entrava no outro e saía. E quando eu fui chegando perto, ele saiu pelo vão da cerca de madeira e se dirigiu à mata. Então eu corri atrás, mas o perdi de vista. Ele simplesmente desapareceu por completo na mata fechada que havia nas proximidades. Eu fiquei com aquilo na cabeça, mas nem tinha ideia do que seria. Depois daquele dia, eu não vi mais o cavalo. Mesmo ficando procurando e prestando atenção à noite, quando fazia a minha patrulha. Parece estranho, mas não era um cavalo comum. Ele era maior que o normal e muito lindo, com uma beleza jamais vista em outro animal do tipo. Alguns meses depois, quando eu e o meu irmão estávamos voltando de carro à noite de uma outra cidadezinha próxima a Ribeirão Bonito, chamada Guarapiranga, em uma certa parte da estrada, o que surge no caminho? O cavalo novamente. Eu não sei se era o mesmo, mas era idêntico àquele que eu havia visto anteriormente. Só que desta vez, o meu irmão estava junto comigo e ele também o viu. Agora, pasmem para o que eu vou contar. O cavalo veio trotando em passos lentos em direção do carro. Eu parei o carro porque queria ver aquele animal de perto. E o inacreditável aconteceu. O cavalo chegou próximo à janela do carro e logo disse: Oi, Vitor. Você me acha bonito? Se fascinou com a minha beleza? Eu sou o diabo, sabia? Eu quero apenas morar na sua casa e tudo o que você desejar lhe será concedido. O meu irmão começou a orar e a clamar por Jesus. Então o cavalo foi tomando a forma de uma criatura negra e muito magra, de chifres e rabo. Ele gritou e deu uma risada sinistra e correu para a mata, pulando de árvore em árvore. Ele entrou na mata ao lado da estrada e desapareceu por completo. Eu pisei o pé no acelerador e saímos dali a toda velocidade. E enquanto eu dirigia atônito, eu sentia as minhas costas queimar. Era uma dor insuportável. E quando cheguei em casa, eu tirei a camisa e o meu irmão ficou pálido com o que viu. Era um pentagrama invertido, desenhado com o meu sangue nas minhas costas. No dia seguinte, um padre veio até o nosso sítio e fez algumas orações. E depois disso, eu nunca mais vi aquela coisa. Bem, o padre conhecia o meu finado avô e ele disse que o homem era ruim e que ele tinha um diabinho na garrafa que lhe concedia desejos. Mas com a morte do meu avô de forma trágica, aquele diabinho escapou. Eu nunca mais vi a tal criatura, mas pelo menos hoje eu tenho testemunho do meu irmão para confirmar que aquilo, seja lá o que fosse, realmente existe. Mesmo nós não tendo ideia de que tipo de pacto que o meu avô fez com o tinhoso. O corte em minhas costas, em forma de pentagrama, desapareceu misteriosamente no dia seguinte. Isso me marcou muito até os dias atuais. Hoje não moramos mais naquele sítio e, como disse, residimos em uma outra cidadezinha do interior, mas toda vez que saímos à noite ou vou em algum local isolado com mata, eu fico prestando atenção
para ver se não vejo aquele ser demoníaco novamente. Mas quem sabe o que ele faz em nosso mundo? Eu fico imaginando, será que ele queria me propor um pacto? Ou queria me enganar assim como faz com muitos que acreditam na ilusão de um pacto para ficar rico? Acredito que dificilmente um dia saberei a resposta. Eu só sei que esta é mais uma prova de que temos que orar e vigiar, pois como diz em Apocalipse 12, ai da terra e dos que residem nela, porque lhe foi lançado o dragão, a antiga serpente chamada o diabo. Boa noite.